Se eu te disser que toda venda é igual, você vai gostar? Eu gostaria de ter essa boa notícia. Já pensou você pegar uma venda que deu certo e começar a replicar ela e sempre você conseguir vender? Ou pegar um sistema e repetir esse sistema e ele passar a dar certo, você fazer vendas mais consistentes? É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Ou seja, independentemente da particularidade das vendas, os principais fatores se repetem em todas as negociações. Em outras palavras, mesmo que você seja inseguro, tenha pouca experiência com vendas, não acredite plenamente no seu potencial ainda, seguindo alguns fatores, você tem muito mais chance de vender. Quando eu aprendi que toda venda é igual, os meus resultados se multiplicaram rapidamente e eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu treino hábitos de sucesso em microempresários, em equipes comerciais e aqui nesses vídeos, tá bom? O que são comportamentos de sucesso? São hábitos que as pessoas de sucesso têm, são hábitos que os vendedores alcançam para fazer as melhores vendas, tá bom? São hábitos que as pessoas usam para deixar de vender e passarem a ser compradas. Isso é muito importante. Um dos vendedores mais famosos do mundo se chama Jordan Belfort e ele ficou famoso porque depois que ele saiu da cadeia, ele escreveu um livro que chama O Lobo de Wall Street, que depois foi para o cinema e o Jordan Belfort foi interpretado pelo ator Leonardo DiCaprio. E esse filme faz muito sucesso. Eu não vou falar muito sobre o filme nem sobre a vida do Jordan Belfort, porque o filme é muito famoso, todo mundo assistiu e você pode conferir a hora que você quiser. Eu aconselho assistir esse filme, mas veja bem, tem gente que ama o filme porque o Jordan Belfort mostra como ele é um tremendo vendedor, tem gente que acha que o filme é uma referência. Eu, particularmente, acho que um cara que mostra no filme as grandes asneiras que ele fez, como ele mentiu, como ele se meteu em encrenca com o governo, com mulheres, com drogas, com bebida e foi parar na cadeia, não acho que é um modelo, eu acho temerário vendedores que usam ele como modelo. Mas o sistema dele é muito bom. Tá? O que eu quero mostrar nesse vídeo aqui é justamente como você consegue usar um sistema bacana sem se meter nas encrencas que o Jordan se meteu, tá bom? Basicamente, o Jordan Belfort sempre quis fazer sucesso, ele sempre teve esse espírito empreendedor, o que é perfeito, que é muito bom, só que o ego dominou ele, à medida que ele ia fazendo sucesso, ele ia se metendo em encrencas, tá bom? Isso é muito comum, mas não é nada do que eu ensino aqui. O que eu ensino aqui nos vídeos, nos meus treinamentos, a minha missão é mostrar que é possível ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, e na verdade é muito melhor ser honesto, porque você vai fazendo vendas consistentes e sustentáveis durante um longo período de tempo. E o que eu falo sempre é, você deixa de vender e passa a ser comprado. O que significa isso? Você se torna uma referência e as pessoas começam a indicar você. Em última análise, você passa a escalar suas vendas. O seu esforço de venda diminui muito, porque as pessoas começam a te procurar e já foram indicados com confiança. Pode comprar do Ricardo porque ele é bom. Ok? Isso faz muita diferença. Então vamos lá. O que o Jordan Belfort criou? Ele não inventou, tá bom? Todo vendedor, seguindo esses passos, vai conseguir vender com mais consistência. O que ele fez foi juntar num sistema, ele trabalhou muito isso, porque ele ensinou muita gente a vender, muitos vendedores deles fizeram muito sucesso, o problema é o que está no filme, o pessoal se metia em orgias, com drogas e tudo mais. Está curioso? Anota aí, depois veja o filme. Mas enfim, o sistema é muito bom. O sistema em inglês chama sistema persuasivo linha reta. E aqui no Brasil, como a palavra persuasivo não é bem vista, ficou sistema linha reta. Bom, o que é linha reta? Eu vou traçar uma linha reta até a venda, começo da negociação até o fim da negociação, e o cliente, com o tempo, ele vai fazer objeções e eu volto ele na linha reta. E ele faz objeções e eu volto ele na linha reta. E ele faz objeções e eu volto ele na linha reta. Fazendo isso o tempo todo, tá bom? O sistema linha reta, ele usou na carreira dele como vendedor, colocou isso no livro, aparece no filme,
ele mostra em palestras e ele mostra isso nos treinamentos de venda dele. É um sistema poderoso que realmente funciona. Eu uso muito isso. Qual que é o problema? O problema é você não ter a autoestima do Jordan Belfort, ou pelo menos nos tempos que ele não está se metendo em encrenca, né? Isso é uma falta de sustentabilidade, né? Quando você exige muito, por exemplo, muita pressão de vendas para bater a meta no dia 31, você se esforça muito e depois a tendência é que você passa por um período, uma ressaca que você não consegue vender. Isso normalmente leva de 7 até 10 dias, e aí você começa de novo com pressão. Tá? Então, quando você põe muita pressão em você, ou quando é falso, tá? Quando no fundo, você não está vendendo produto muito bom, a empresa não é muito boa, ou você está querendo que a pessoa acredite que é bom o produto, o serviço, a empresa, mas você mesmo está forçando a barra, está mentindo para o cliente, você não se sustenta por muito tempo. Acredito que é por isso que ele se meteu em tanta encrenca, tinha que consumir drogas, tinha que consumir álcool, tinha que fazer muita festa, gastar dinheiro demais. Ok? Ou seja, se você não tiver uma mente disciplinada, esse sistema começa a ser falho. Bom, o objetivo dessa aula aqui é mostrar que toda venda é igual, como que funciona essa metodologia, por que que ela faz sentido, faz muito sentido para mim, quero mostrar que isso faz sentido para vocês, e quais são os problemas da metodologia, tá? Do Jordan Belfort. Ou seja, se a gente consegue tirar tudo de ruim e mantém a metodologia, ela é incrível, ela funciona muito bem. Eu diria que é revolucionária. Para mim foi assim, ok? O que aconteceu comigo? Eu achava que venda era uma coisa do mal, né? Identificava vendedores como pessoas que queriam abusar das pessoas. E sabe, né? Aquela história toda que a gente tem aquele mito de que vendas sugere sentimentos negativos. Mas, ao mesmo tempo, eu sou empresário há 30 anos e eu sempre vendi. E essas coisas não batiam na minha cabeça. Quando eu decidi fazer o treinamento de vendas, antes de tudo, eu fiz uma grande introspecção em mim mesmo, né? É, um treinamento de autoconhecimento para entender por que eu tinha aversão sobre uma coisa que eu fazia. E eu achava que fazia bem feito. E aí você vai entender que é uma questão de julgamento. Você não quer ser julgado pelos outros. Você não quer ser excluído, deixar de pertencer aos grupos que você quer fazer parte. Né? E aí começa a autossabotagem. Você tem que vender mais barato, você tem que dar de graça, você tem que fazer muito mais do que pediram. Né? Entregar mais do que foi pedido é uma estratégia de vendas, é uma bela estratégia comercial e até de modelo de negócio, tá bom? Mas não fazer isso porque você é inseguro. Você faz isso por maestria, ok? Como que o Jordan Belfort, eu acredito que ele fazia as vendas que ele fazia. O Jordan Belfort usava ou usa até hoje um campo de distorção da realidade. O que é esse campo de distorção da realidade? Esse termo, ele é até meio famoso e ele foi cunhado para o Steve Jobs, porque o Steve Jobs conseguia tudo o que ele queria, tanto de fornecedores, programadores, o pessoal que trabalhava para ele, fornecedores de vidro, dos equipamentos que ele fazia, dos cases, de tudo, como também ele levava multidões a comprar iPhone, o iPod, o Macintosh, tudo que ele produzia, fazia filas dias antes de ser lançado o produto. Acho que até hoje é assim. E isso vem do campo de distorção de realidade do Steve Jobs. É uma piadinha, só que não. Tá? O que acontece? O que é campo de distorção da realidade? É a habilidade de convencer as pessoas do que você quer vender. Seja um produto, seja um serviço, seja uma ideia. Bom, o campo de distorção da realidade é uma mistura de charme com carisma, com performance, com exagero, com marketing, tá bom? O Steve Jobs era muito conhecido por falar assim: isso é muito fácil de usar, é muito fácil de usar, é muito fácil de usar, isso é memorável, isso é incrível. Repetia, repetia, repetia. Todo mundo que se apresentava junto com ele, e até hoje as pessoas repetem as mesmas palavras, viram um mantra que as pessoas começam a acreditar. Então, tem um método para você ter o campo de distorção da realidade. Mas a verdade é que isso é uma habilidade meio rara. Precisa ter muita confiança, precisa acreditar demais em você e no que você faz. Por quê? Porque se você fizer isso sem acreditar, você está usando truques. E o truque não vem e você começa a gaguejar e dar o branco
e você sente que está enganando, você não consegue desempenhar o papel, né? A sua expressão não verbal te trai. Você está falando uma coisa, mas o seu corpo não acredita no que você está dizendo. Bom, então assim, o Jordan Belfort acreditava tanto no que ele fazia, acreditava tanto no método dele, que ele conseguia vender em linha reta para todo mundo. Tá? Qual o problema disso tudo? O Jordan Belfort, nos livros, no treinamento, nas palestras, ele ensina o sistema linha reta, mas ele não ensina, ou ele nem mostra, que ele tem um campo de distorção da realidade. E o pior, ele usa nos treinamentos. Né? Como isso é uma habilidade rara, você tem que ter muita determinação, muita disciplina para conseguir imprimir isso no que você faz, no que você vende, isso vira um truque de persuasão. E truque de persuasão a gente conhece. Tá? Se ponha no lugar agora do comprador e não do vendedor, né? E lembra de todas as vezes que alguém tentou te convencer a comprar alguma coisa. O convencer que eu digo aqui é o vendedor um pouco prepotente, se achando um pouco demais, dando argumentos que não te convencem. Todo mundo passa por isso. Né? Todo mundo já teve um vendedor assim no pé e a gente cria aversão. Tá? Por outro lado, a gente também conhece aqueles vendedores que realmente parecem estar com vontade de ajudar a gente. Né? Isso chama venda consultiva. São consultores querendo nos oferecer as melhores soluções. E aí é mágico. Bom, qual que é a diferença entre um e outro? Provavelmente eles usam o mesmo método. Tá? Não tem milagre, eu vou falar o que é daqui a pouco. Tá? O método é o mesmo. A diferença é que um realmente acredita. Né? Realmente tem um produto bom para te vender. Realmente trabalha numa empresa muito boa. Ele realmente estudou, ele é bem técnico. Quando eu digo técnico, não é só de conhecer o produto, né? Mas de ter uma expressão boa, de se aliar ao cliente, de conhecer o contexto de onde o cliente mora ou vive, contexto de vida, contexto social, contexto empresarial. Quanto mais ele faz isso, mais você confia. Mas o método é o mesmo, tá bom? Então é isso que eu quero dizer. Não adianta você ter uma técnica se você não acredita realmente nisso. Bom, mas tem uma maneira de, mesmo sem ter muita experiência, começar a passar o método. Vamos lá, vou explicar o que é sistema linha reta. É o seguinte, você tem uma linha reta, que eu começo a fazer a venda e a linha reta acaba com o negócio fechado. Tá? E o vendedor, vou mostrar aqui na diagonal para ficar mais fácil, e o comprador, ele faz uma objeção, e você coloca ele de novo na linha reta. Né? Vou mostrar aqui. Aí, de novo, faz uma objeção, não vai dar certo. Coloco uma objeção, coloco ele na linha reta. Uma objeção, coloco na linha reta. E eu vou colocando a venda, né, a negociação em linha reta, até que isso vire uma venda efetiva, tá bom? Isso é mega poderoso, isso funciona. Por quê? Porque você não vai falar coisas que não deve. Você não vai ficar entrando em devaneios com o cliente, porque o cliente vai querer te tirar da linha reta e você tem que devolver ele para a linha reta. Existe toda uma metodologia para isso, não é exatamente o tema desse vídeo, posso falar sobre isso em outro momento, mas é basicamente isso. Então, linha reta é um método orientado ao objetivo, orientado a que a venda aconteça, tá bom? Se eu vou fazer um orçamento, o orçamento é chato de fazer. Se o orçamento tem que pensar e planejar e ficar fazendo cálculos, é mais chato ainda. Se eu pegar e fizer isso em linha reta, ou seja, eu vou começar e vou acabar e não vou sair daqui para nada. Eu consigo isso em pouco tempo, fica muito bem feito. Mas se eu deixo me levar pelos devaneios mentais, eu vou parar para tomar um cafezinho, depois eu vou no banheiro, depois eu vou olhar o WhatsApp, depois eu vou olhar o Instagram, entendeu? Né? Eu vou deixar qualquer coisa me interromper e toda vez que eu volto, eu tenho que voltar para o começo do processo, ou quase o começo. Porque como houve uma distração e eu perdi a concentração, eu vou ter que voltar ao raciocínio. O que eu estava falando mesmo aqui? Às vezes é drástico, né? Você olha e fala assim, eu não lembro de mais nada, o que está acontecendo aqui? Bom, eu coloquei em outro contexto só para você entender, mas com venda é a mesma coisa. O cliente vai querer tirar você da linha reta e não é porque o cliente não quer comprar, é porque isso é natural da mente humana, tá bom? O cérebro tenta proteger de coisas que seriam perigosas, por exemplo, gastar dinheiro, e se a minha esposa não gostar? E se meu marido não gostar do que eu comprei? E se a compra for ruim? E se eu me arrepender lá na frente? E se quebrar? Então, tudo isso coloca na mente primitiva
do comprador que ele vai fazendo objeções. Objeção é a melhor maneira que o vendedor tem de comprar. Porque quando eu faço uma objeção para um vendedor, eu falo assim, mas esse vai quebrar? Eu estou dando ao vendedor a chance dele falar assim, não, não quebra não, eu te garanto. Okay? Então, objeções são ótimas. O que o vendedor inexperiente pensa é que objeções significa que eu não consigo fazer uma venda. Então, linha reta é isso. Não importa o que o comprador diga, eu vou continuar em linha reta. Qual que é a questão? Eu quero saber se o comprador, ele realmente quer comprar, ele realmente precisa disso, vai fazer bem para ele, vai ser útil, vai ser uma boa compra, é um bom custo-benefício. A partir do momento que eu tenho essa certeza, então eu vou imprimindo a linha reta nele, ok? Pois bem, então assim, ele é um sistema perfeito para o vendedor que tem integridade, disciplina, e não funciona para quem tem baixa autoestima, não confia, mas não é não confia no vendedor, é não confia no que eu estou vendendo, não confio no produto, não confio na empresa. Isso vai baixando a autoestima. Tá? Se você tem um bom produto, um bom serviço, trabalha numa boa empresa, representa uma boa empresa, você quer mais é que o cliente compre, ele vai fazer uma excelente compra, aí a autoestima vai subindo, ok? Vamos lá, parar de enrolar e falar dos 3 fatores que fazem toda a venda ser igual, tá bom? O que o Jordan Belfort fala nos treinamentos dele é muito legal e ultra simples. Numa escala de 0 a 10, sendo que 0 significa não vou comprar de você de jeito nenhum, porque eu não tenho informações suficientes, você não me convenceu, é o início da negociação, e 10 é negócio fechado, tá? 10 eu compro com certeza de você. 3 fatores, numa escala de 0 a 10, fazem a venda acontecer. Os 3 fatores são: o comprador precisa confiar e admirar em você como um especialista no que você faz, tá? Como vendedor, precisa confiar e admirar em você como um vendedor. Segundo, ele precisa confiar e admirar a empresa que você trabalha. E terceiro, ele precisa confiar e admirar o produto que ele quer comprar de você. Com esses 3 fatores, você vende. Parece óbvio, mas não é, e eu vou mostrar aqui porque não é, tá bom? Se você tem um bom produto, trabalha numa boa empresa, mas não consegue convencer que você é um bom vendedor, a chance de vender diminui drasticamente. Bom, se você trabalha numa boa empresa, é um bom vendedor, mas o produto não é bom, a sua chance de vender diminui drasticamente. Se você é um bom vendedor, tem um bom produto, mas a sua empresa está com alto índice de reclamações no Reclame Aqui, as pessoas entram no seu post, só tem reclamação, ou a pessoa sabe de alguma coisa, por exemplo, está associado a trabalho em semi-escravidão, abusa das pessoas na China, todas aquelas coisas, a sua chance de vender diminui, ok? Então, de 0 a 10, você tem que tentar chegar o mais rápido possível, em linha reta, a 10 nos 3 pontos. Tá? O que parece que é óbvio e não é? A gente acha que eu sendo um bom vendedor é suficiente, que se o meu produto é muito bom, é suficiente, e que a empresa que eu trabalho ou represento é boa, é suficiente, e não é. Então, se você perseguir esses 3 fatores para chegar no 10 em cada um deles, você vai cada vez mais ficando bom no que você faz. Vou falar de outra forma, tá bom? Eu não tenho muita experiência, eu não ainda me sinto completamente confiante como vendedor, mas sabendo disso, eu vou estudar muito o negócio que eu estou vendendo, eu vou estudar muito o serviço que eu estou vendendo, a empresa que eu estou representando. Eu trabalho muito nisso. Por quê? Porque eu sei que tem uma fragilidade, que talvez eu não consiga chegar no 10 nesse quesito. E aí eu começo a estudar muito a empresa e o produto, ou o serviço. Se for a minha empresa, se eu for o vendedor, né, que é o empresário, então eu vou estudar muito sobre o meu negócio. Né? Normalmente, o produto ou o serviço, se eu sou um micro empresário, se eu não tenho vendedores, se eu vendo sobre o meu negócio, o que acontece? Eu conheço muito do que eu vendo, seja o produto, seja o serviço. E provavelmente eu acredito demais nisso. Porém, a minha empresa pode não ser conhecida. E aí eu vou começar a trabalhar para que a minha empresa seja conhecida. Como?
trabalhando nas redes sociais, deixando meu site impecável, fazendo com que as pessoas conheçam a minha empresa, entrando em grupos de network, tem várias formas. À medida que eu entendo que eu tenho que ter maestria no conhecimento sobre o meu produto, o produto ou serviço, né? E na empresa que eu trabalho, que eu represento ou que eu empreendo, eu naturalmente vou virando um bom vendedor, tá? Porque eu não quero deixar escapar nenhum dos 3 pontos. Então eu consigo facilmente colocar do 0 ao 10, eu coloco no 10 o produto que eu estou vendendo porque é muito bom. Eu consigo colocar no 10 a minha empresa porque não tem nada contra ela. O bom de empresas pequenas é que não tem muita reclamação sobre elas, né? E você cuida bastante de um patrimônio que é a sua empresa, tá? Então, você tendo esses 2 pontos no 10, você vai caprichar muito neles e naturalmente você vai virando um bom vendedor, tá? Se você é um bom vendedor, é um excelente vendedor, mas caiu numa empresa encrenca, não fica na empresa, tá? Porque às vezes está fora do seu alcance você conseguir corrigir os problemas. E eu conheço muita gente, sendo vendedor, sendo gerente, supervisor, qualquer cargo de liderança, que você tenta corrigir a empresa, mas a empresa não quer ser corrigida, né? Tem muita aquela coisa do tipo, eu estou aqui há muitos anos e quando eu entrei já era assim, né? Você não vai conseguir mudar isso. Monta a sua empresa, se você tem tanta vontade de que a empresa seja perfeita, ou vai procurar empresas que mereçam o seu trabalho, tá bom? Se a gente ficar dando muito murro em ponta de faca, você é um bom vendedor, tem um bom produto, mas sua empresa não presta. Ou você é um bom vendedor, tem uma empresa bacana, mas o produto não é bom. Para que você vai se meter em vender produto que não é bom? Não faz sentido, né? Eu já fui abordado por vendedores que tinham um produto bom, a empresa boa, ele era muito bom, mas o produto que ele queria me vender não era adequado para mim. E ele ficava insistindo em vender. Provavelmente, eu acredito nisso, né? Provavelmente por causa das metas que ele tinha que bater. Chegou um momento que eu falei para ele assim: você não percebe que está tomando o meu tempo, tomando o seu tempo? Não é mais legal você tentar vender para quem precisa? Eu entendo que o seu produto é bom, eu entendo. A gente está falando aqui de consórcio, tá bom? Mas não era aplicável para o que eu queria. Um consórcio imobiliário e para as questões do negócio, eu fui obrigado a ir para financiamento. Não conseguia dar o lance, que era muito alto, eu não tinha o dinheiro. Mesmo assim, o vendedor queria me empurrar. E eu acho isso muito grave, né? Porque ele estava perdendo tempo comigo. Se eu comprasse, ele ia me enganar, eu ia falar mal dele para todo mundo, eu ia tentar cancelar essa venda de tudo quanto é jeito, eu ia dar muito trabalho para ele. Então, eu só posso imaginar que ele estava sofrendo uma pressão. Eu não posso acreditar que uma pessoa simplesmente vai enganar os outros por causa disso. Mas ele começou a falar palavras que ficavam vazias, ele não conseguia me convencer. Ele começou a usar a palavra garantia, sendo que em consórcio depende muito de sorte, né? É um sorteio, né? Porque o lance eu não podia dar. Enfim, não vou ficar muito nesse assunto, mas só para você entender que ele tinha um bom produto, ele tinha um bom serviço, mas ele estava pecando muito como vendedor, porque ele estava falando algo que não era real, não era verdade, pelo menos no meu caso. Tá? E eu duvido que, com a experiência que ele tinha, ele não sabia a diferença entre um e outro. Então, por algum motivo, ele estava pecando como vendedor. E aí, na hora, criou rejeição, criou aversão. Felizmente, eu conheço muito bem de consórcio e não ia cair na conversa dele. Ok? Então, vamos lá. Por isso que o sistema linha reta, ele é fantástico, mas ele é uma falácia se ele for usado de forma errada, se ele for usado para o mal. O que eu digo ser usado para o mal? Só é bom para uma pessoa, só é bom para quem está vendendo e vai ganhar comissão, mas não é bom para o cliente. Põe na sua cabeça que um bom negócio, ele é ganha-ganha. Eu ganho e a pessoa que está comprando de mim ganha. Todo mundo ganha. A empresa ganha, a sociedade ganha. Se você está trabalhando num ramo, né, ou vende um produto, ou vende um serviço, ou está numa empresa que você vai trabalhar no ganha e perde, sai. Sai porque a sua autoestima não vai resistir. Tudo que eu estou falando aqui é bobeira, você não vai conseguir imprimir o linha reta e nem vai conseguir ter 10 nos 3 fatores da venda, né? Você vai se sabotar como vendedor, a empresa eventualmente não é boa, o produto eventualmente não é bom, produto ou serviço. Bom, então não vale a pena. O que eu estou dizendo aqui, todos os meus vídeos falam isso, todos os meus treinamentos falam isso. O bom vendedor, o bom negócio, o negócio em si, funciona como todo mundo ganha.
Não é possível todo mundo ganhar se eu vendo um produto que não presta, se eu trabalho numa empresa que não funciona, tá? Que não entrega. As empresas às vezes são boas, mas às vezes passam por problemas, né? Eu fui comprar uma comida aí ontem e demorou muito para entregar. A entrega era em 30, 40 minutos e levou 2 horas. E aí eu liguei lá para reclamar e o vendedor, que eu acho que era um dos donos, estava na porta, eu desci, ele falou, putz, o meu motoboy não veio trabalhar hoje. Né? Então, coisas pontuais não valem. Eu entendi, ele falou, depois passa lá, quando for possível passar lá, né? E você te dá uma cortesia, porque realmente foi fora do... Não é comum isso acontecer. E pela conversa dele eu acreditei. Né? E ninguém sobrevive, né, no ramo de alimentação com delivery, entregando 3, 4 vezes depois do tempo. Ele poderia, talvez, me ligar para avisar, mas provavelmente estava na correria. Não teve problema nenhum, ele consertou, tá bom? Eu estou falando como é que você vai trabalhar numa empresa de delivery de alimentação, nesse exemplo, e sempre você vai entregar 2 horas depois do pedido. Não vai sobreviver, não dura um mês uma empresa dessa. Todo mundo vai reclamar, vai ficar conhecido por isso, ok? E aí você vai quebrar. Portanto, eu estou dando uma exagerada aqui, né? Porque é algo que a gente reconhece imediatamente. Se você pede um pedido, ele demora demais. Mas aquelas entregas que não acontecem, aquelas entregas que tem que retornar porque o produto não é bom, ou a pessoa foi enganada, ou ele quebra, ou não dura na garantia, isso vai dar muito trabalho para a empresa. Tem empresas que, infelizmente, trabalham nesse ritmo até elas afundarem, né? Até elas quebrarem. Mas você, vendedor, não precisa se envolver nisso. Se você produz alguma coisa que não é boa, para e pensa, por que eu estou fazendo isso? Né? Se você é um vendedor e trabalha numa empresa que não é boa, para e pensa, por que eu estou fazendo isso? Se você está tentando fazer as pessoas comprarem algo que você não acredita, não trabalha com isso, não é obrigado. Não faz o menor sentido, tá bom? Às vezes, por fatores que colocam a gente nas situações que acontecem, eu estou trabalhando numa empresa que eu não gosto, eu estou trabalhando vendendo um produto que eu não acredito. Aí você vai parar, fazer uma reflexão, por que que eu me meti nessa encrenca, como que eu saio dela, tá bom? Felizmente, sempre eu trabalhei com coisas que eu acreditava e isso foi muito tranquilo para mim. Mesmo assim, eu tive que descobrir esse método do linha reta, né, dos 3 fatores. Eu tinha um bom produto, no caso, eu sempre trabalhei com serviços, né? Eu vendo um bom serviço, eu acredito muito na empresa que agora é a minha empresa, mas as empresas que eu trabalhava, ou que eu fui sócio, eu só não confiava muito em mim como vendedor, mas era totalmente interno, porque eu sempre fazia as boas vendas e as pessoas acreditavam em mim. Então, como o que eu entregava era muito bom, eu talvez não tivesse tanto esforço para vender. E isso me sabotava. Será que se eu vendesse uma coisa ruim eu conseguiria vender? É claro que não. Não faz o menor sentido. Eu tenho que vender coisa boa. Então eu comecei a ver que era apenas uma autossabotagem e que vendendo uma coisa boa numa empresa boa, a venda é mais simples. E aí eu comecei a vender muito mais, porque eu comecei a fazer o sistema linha reta. Tá bom? Vamos lá. A partir do momento que você acreditar mais em você, vamos ver se eu consigo explicar isso direitinho aqui, tá no final do vídeo. Você não acredita tanto em você como vendedor, ou você acha que vendedor é coisa do mal, ou que vendedor é algo obrigatório a fazer. Mas você tem um bom produto, trabalha numa boa empresa, você desenvolveu um bom produto, você representa um bom serviço e você trabalha ou empreende ou representa uma empresa digna, né? Não existe motivo para você não ser um bom vendedor. Tá? Basta você começar a entregar mais, estudando o que você faz, estudando o que você vende e, eventualmente, fazendo treinamentos de vendas. Bom, então você vai começar a ver que postura, ou seja, a comunicação não verbal, né? A maneira como eu me posto, a maneira como eu me apresento, a maneira como eu vou falando sobre as coisas, como eu começo a contar histórias, histórias sobre os produtos, os serviços, ou histórias de como isso fez sentido para mim, ou sobre as pessoas que compraram e tiveram satisfação em relação ao produto, você começa a fazer isso. Ou seja, trabalhando numa boa empresa, representando, vendendo um bom produto ou um bom serviço, e trabalhando em cima disso, você vira um bom vendedor. Se você é um bom vendedor, mas não confia muito na empresa
ou no produto que você vende, você vai corrigir isso, vai trocar de empresa, ou se você conseguir ter o domínio sobre isso, né? Se você é um sócio ou é o dono e consegue melhorar o produto, você vai identificar isso e você vai conseguir vender, ok? Quando as pessoas te admiram pelo que você é, né? E aí aqui vamos eliminar o vendedor da história. Eu não preciso ser um bom vendedor, ser conhecido como vendedor. Eu sou o Ricardo e eu confio muito no que eu faço. E quando eu falo sobre o que eu faço, pega fogo aqui e sai pela minha expressão. Né? Não é o que eu falo, é a maneira como eu falo que vai convencer as pessoas. Né? A partir disso, eu passo a ser admirado. As pessoas começam a me consultar quando elas têm alguma dúvida sobre o que eu faço. Por quê? Porque eu viro uma autoridade no assunto. Então é muito mais fácil de eu vender, ok? Se as pessoas me admiram como a pessoa que eu sou, o que eu faço, o que eu vendo, se o meu produto, o meu serviço tem uma boa entrega, eu não preciso dizer que é a melhor do mundo, mas é o melhor custo-benefício. E se eu trabalho numa empresa que eu prezo por ela, que vale a pena trabalhar nela, vale a pena empreender nela, a venda é quase infalível, tá bom? Não acredite em nada do que eu estou falando, procura praticar isso, colocar esses três fatores e refletir sobre eles, tá bom? Coloca lá, eu sou tão bom vendedor quanto é necessário para chegar no 10. Trabalho numa empresa, represento uma empresa, a minha empresa é tão boa quanto eu preciso para chegar no 10 para o que eu vendo, né? E por último, o serviço ou o produto é tão legal que eu consigo chegar no 10. Chegou nos 10, nos 3, vendeu. De novo, isso não é tão óbvio quanto parece, porque na teoria, se eu tenho um produto maravilhoso, se eu trabalho numa empresa incrível, eu sou ótimo vendedor, eu sempre vou vender. Mas na prática, a gente não persegue isso. Quando você começar a perseguir, você vai ver que as vendas vão multiplicar. Isso aconteceu na minha vida. Eu não acreditava muito, comecei a entender esse sistema como um método. Né? O que significa método? Eu não preciso ficar dominando as minhas habilidades emocionais, eu não preciso ficar com devaneios mentais de como seria uma venda. Eu sigo o método. A partir do momento que eu segui o método, a minha autoestima foi subindo, eu vi que isso era real e isso foi limpando as minhas crenças, né? De que venda é negativo ou de que vendedor é chato e as minhas crenças com o dinheiro, né? De que quando você faz uma venda fácil está errado, porque não nasce dinheiro em árvores, né? À medida que eu fui seguindo o método, independentemente do que eu achava de mim, né? Eu comecei a vender com mais eficiência, com maestria. O que acontece? Vendi. O que acontece? Não sei, faz de novo. Vendi de novo. Essa aqui é autoestima, né? Nossa, deu certo outra vez, o que eu vou fazer? Vou repetir esse método, e vai subindo, subindo, subindo. Em algum momento você não pensa mais o que você está fazendo. Né? Isso vira intuitivo, né? Isso vira até instintivo. A hora que eu vou falar com as pessoas, eu estou sempre querendo dar o meu melhor. Se eu estou querendo realmente dar o meu melhor, se eu estou querendo entregar o que tem de melhor em mim para a pessoa, eu não vou trabalhar em empresa picareta e eu não vou vender um produto ruim, ok? Acho que eu consegui convencer vocês. Sigam esse método, anota os 3 pontos, começa a refletir sobre eles e o que você tem que fazer para chegar no 10. Quando você conseguir chegar nos 10, você vai ver que a venda não tem erro, tá bom? Eu sou o Ricardo Ricchini, eu treino habilidades de vendas nas pessoas para que elas parem de vender e passem a ser compradas. Pensa nisso.